médio da população em termos de investimento? São mais conservadores? Não são? São mais arrojados? O Brasil, comparando com outros lugares no mundo, ele oferece uma boa segurança para o investidor? Você fez 3, 4 perguntas em uma aí. É. Você mandou um míssil aqui para eu tentar resolver. Vamos tentar dividir essa pergunta aí em pedaços, aí, em quadrantes. Quando a gente fala do perfil do brasileiro investidor, quando você olha para a população no geral, nós temos uma baixa educação financeira. Se nós temos uma baixa educação financeira, nós temos uma baixa capacidade para entender dos produtos e até se posicionar como é melhor. Por que tem tanta pirâmide no Brasil, né? Talvez porque as pessoas não entendam muito esses conceitos de taxa de menor risco, Selic, taxa de referência, média de CDI, quanto que estão pagando títulos públicos, e a pessoa se deixa levar por uma ilusão vendida por uma pessoa que tem argumentação forte lá, eu estou ganhando aqui 10% ao mês, 8% ao mês, você também pode. Então, a baixa educação financeira também é um combustível para essa exploração da ignorância das pessoas, né? A própria ignorância, né? Então, no geral, as pessoas têm pouca instrução. No geral, o país, a renda também não é tão alta, então sobra pouco para investir. O que a gente tem que fazer é investir cada vez mais em educação financeira, preparar as pessoas para que elas não se enganem e que elas tenham capacidade de gerir a sua vida e ter autonomia financeira, ter uma vida financeira melhor. Perfeito? Como que está o ambiente? Como que está o Brasil para o investimento? Eu acho que está melhorando. Eu sou uma pessoa que olho com olhos otimistas. Eu acho que o Brasil hoje está muito melhor do que era 10, 20 anos em termos de proteção ao investidor. Em proteção ao consumidor, a gente teve a criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi uma vitória para os consumidores. Em termos da defesa dos investidores, a gente percebe que o órgão que faz isso, que é a CVM, tem tentado cada vez mais criar regras que sejam em prol do investidor, mas ainda talvez um pouco atrasadas, né? Temos poucos recursos, parece que a CVM lá não tem muitos técnicos, não tem muita força de trabalho, de se preparar para isso, enfim, mas existe uma tentativa de proteger-se o investidor. Do lado das empresas, as empresas também deveriam se autorregular mais para impedir que as ofertas aí exploratórias, enganadoras, se multiplicassem, que é uma coisa que a gente ainda vê. Quem que é o principal defensor da vida financeira do investidor? O próprio investidor. Quem que é o principal defensor do bolso do consumidor? O próprio consumidor. Não pode terceirizar esse negócio. Não pode passar isso para o Código de Defesa do Consumidor, não pode passar isso para o PROCON, não pode passar isso para a CVM. A CVM tem a sua obrigação? Tem que proteger o investidor. O PROCON tem a sua obrigação? Defender o consumidor? Sim, tem. Mas você não pode se basear nisso. Você tem que se defender. Você tem que criar as suas proteções, os seus escudos, as suas armaduras, as suas armas. Qual que é essa? Conhecimento. Qual que é a principal arma? Capacitação. Se preparar, ser curioso, ler, se aprofundar, perguntar, não se deixar enganar pela primeira oferta, ser desconfiado. Isso é muito importante. O que a gente está falando aqui? Comportamento, estamos falando de emoção, estamos falando em economia comportamental, estamos falando em psicologia econômica, que são matérias novas, né, que a partir dos últimos anos vêm sendo estudadas e que a gente passou a ter um olhar de misturar a emoção com a economia. Antigamente a gente pensava que todo mundo era racional. Hoje a gente se deu conta de que ninguém é racional. Somos racionais num período e somos irracionais em outro período. Temos que estar atentos aí nesse movimento aí de irracionalidade e racionalidade para não tomarmos decisões erradas na nossa vida financeira.